No programa desta quinta-feira, nós vamos entrevistar o professor Emanuel Nunes, professor da UERN. Vamos falar sobre economia. A gente traz também informação aqui da Câmara, na verdade, da Prefeitura de Mossoró. O prefeito anunciou mudanças no secretariado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Upanema, Campo Grande, Açu, Pau dos Ferros, Natal, Parnamirim. A TCM é do RN e você aí vai conferir no nosso programa um assunto muito pertinente, viu? A cada dia a gente tem novidades com relação ao mundo da economia e o professor Emanuel Nunes retorna aqui ao cenário político TCM para trazer um balanço do que aconteceu no ano passado, neste ano, até agora, né? Muita coisa já foi, já desenrolou, já entrou para a história e as perspectivas para 2025. Você de casa interage através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 98802-8941. Bem, hoje é dia de estreia, é isso mesmo, nesta quinta-feira começa a temporada 2025 do programa Conversa de Alpendre. O programa é apresentado por este que vos fala e traz várias entrevistas com personalidades políticas aqui do nosso estado, evidenciando, claro, o momento político de cada gestor, de cada político neste período de veraneio. É momento de férias para muitos, mas para os prefeitos é um momento daqueles que vão para um novo mandato de muitos ajustes e para aqueles que foram reeleitos de tentar calibrar melhor para um segundo momento. E hoje, nesta quinta-feira, o Conversa de Alpendre começa às 8h15 da noite, logo após aqui o cenário político TCM. A gente conversa com o prefeito de Apodi, Sabino Neto. O Conversa de Alpendre vai acontecer neste mês de janeiro, durante todas as quintas-feiras, às 8h15 da noite, pelos canais 10 e 14.1 e também no YouTube, TCM 10HD. E, claro, você pode acompanhar pelo tcmplay.tv.br. Vamos acompanhar um trecho do nosso Conversa de Alpendre de hoje. Acompanhe. Conversa de Alpendre 2025, a gente começa a temporada entrevistando o prefeito novo. Uma responsabilidade gigante que a gente recebeu do povo de Apodi, aí eu quero aqui aproveitar o espaço, né, iniciando agora, né, praticamente 8 dias que estou prefeito, e agradecer ao povo de Apodi pela confiança, né, depois de uma transição bem feita, uma transição onde nos foi passado tudo, onde a gente pôde entender desde o orçamento que foi aprovado no ano passado para o exercício de 2025. Então, um programa muito bom de se assistir. É aquele formato que você já é acostumado, mais solto, mais leve. Danilo Queiroz fica com brincadeiras aqui com a produção do programa, chamando de conversa de barragem. É porque foi gravado lá na barragem de Santa Cruz, mas é o nosso Conversa de Alpendre, viu? Então, 8h15 da noite, daqui a pouquinho, logo após aqui o nosso bate-papo com o professor Emanuel Nunes, Sabino Neto, prefeito de Apodi. Você vai conhecer um pouco mais sobre o prefeito, sobre essa gestão que começa. E tem um ponto que eu acho que você vai gostar, você que está nos assistindo. É que a gente conversou com algumas pessoas lá no município apodiense. E você vai conhecer uma figura lá folclórica chamada de Seu Fofoca.
Só tem que falar um pouquinho mais alto com o seu fofoca, para ele escutar. Mas é uma resenha boa que você vai assistir no nosso Conversa de Alpendre de hoje, tá bom? Bem, por causa do Conversa de Alpendre, o Radar Econômico, com seu Ouviro Rebouças, vai ao ar às 9h15 da noite. Alô, seu Ouviro, vai dormir um pouco mais tarde hoje, hein? Toma um cafezinho para não cochilar. Depois do cenário político, tem o Conversa de Alpendre e às 8h15 é que vai ao ar o Radar Econômico desta quinta-feira, tá bom? Com o seu Ouviro Rebouças. Bem, por falar em economia, vamos começar aqui a nossa conversa com Emanuel Nunes, professor de economia da UERN. Professor, a gente está começando o ano de 2025 já com a economia nas alturas, né? Em constante emoção. Acredito que quem trabalha nessa parte econômica pediu para que fosse um ano sem emoção, mas a emoção está ali, inclusive superando os R$6, como é o caso do dólar. Mas por que a economia deu essa, digamos assim, essa espalhada, né? E está todo mundo preocupado agora no quesito econômico em todo o país. Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao cenário político. Boa noite, João Núvio. É um prazer enorme voltar ao cenário político. Dá uma boa noite aos assinantes do TCM. E é um tema extremamente pertinente, né, e que tem mexido muito com as perspectivas dos brasileiros. A questão da economia dos 2 últimos anos, principalmente, 2023 e mais ainda 2024, que passa a finalizar o ano, né, com essa emoção do dólar alto, né, da questão do gasto, né, público excedendo limites, né, e alguma questão de incerteza econômica, né, para 2025. A lógica do dólar, isso tem sido uma questão recorrente, né? O dólar vinha num nível elevado desde então, mais de R$5, beirando os 6, e chega final de 2024, ele ultrapassa os 6, chegando na margem de 6,20, acima de 6,20. Um dos motivos disso é uma reação clara do próprio mercado, quando passa a ter o ministro da Fazenda, era esperado que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, colocasse para a população, né, um pacote de corte de gastos, na verdade, né, do governo, e que isso não chegou a ser colocado ainda, e até tendo alguma resistência do próprio presidente Lula, onde a reação do mercado é de que, se não há uma previsão clara, né, uma transparência com relação a quanto o governo vai cortar nos gastos públicos, automaticamente o investidor, no caso o rentista, ele passa a ter uma exigência maior. Aquele que empresta ao governo, ele precisa de uma taxa de juros maior, que isso é outro ponto que também interfere, e isso faz com que o dólar aumente, né, de valor em função da desvalorização da moeda, em função da diminuição da credibilidade com relação ao real. Então, o governo federal tem aí, com os pacotes econômicos e de corte de gastos, uma dificuldade com o mercado financeiro que, ao que parece, é muito sensível, né, professor? Não somente sensível, mas quem dita, na verdade, as regras da economia brasileira é o mercado financeiro, que até muita gente talvez não compreenda bem, o mercado ser meio que uma entidade abstrata, mas, para ficar claro, né, uma coisa no Brasil, nós temos uma lógica, eu acho até muito adequado colocar isso num programa como esse do cenário político, onde nós temos uma associação muito clara entre a economia e a política, né? A lógica de que na política brasileira tem quem defina as regras dela ao longo do tempo, hoje mais ainda, assim como na economia. A economia e a política, elas andam juntas, andam de mãos dadas, né? Na verdade, elas não podem muito fazer a mistura, né? se integrar. Elas andam, são dependentes, interdependentes, e quando se mistura, geralmente não dá muito certo. Mas no Brasil acontece o seguinte:
Na política brasileira, quem manda naturalmente é o Centrão, né? Isso aí é uma coisa dada. E na economia, quem manda são os rentistas. Há uma carteira do mercado financeiro que define claramente a economia brasileira. E a economia brasileira define também o modelo político, né, que passa a vigorar num certo momento. Um modelo econômico é quem sustenta o regime político. Se uma economia, um modelo, ele enfraquece, o modelo político também cai. E vice-versa, isso é histórico, né? No Brasil, isso ao longo, né, de 30 anos ou mais, ou 40 anos, a economia brasileira ela é mantida pela cartilha do mercado financeiro, né, e isso pelos rentistas, né, hoje em dia isso é muito claro, e a política ela vem sempre numa lógica onde hoje, por exemplo, o Centrão é que define. E o governo ele fica totalmente engessado entre a lógica da política e a lógica da economia, sem poder fazer muita coisa. Bem, o governo do Rio Grande do Norte vai concluir amanhã, sexta-feira, dia 10, o pagamento do 13º salário de 2024. A confirmação, conforme o calendário apresentado no ano passado, foi feita hoje pelo Executivo Estadual. Ao todo serão depositados 435 milhões de reais referentes à gratificação natalina de 60.902 pessoas, servidores. O pagamento será feito para os servidores ativos, aposentados e pensionistas, que recebem acima de R$ 4.200. O secretário de Estado da Administração, Pedro Lopes, que foi o nosso entrevistado de ontem, ele adiantou que os créditos ocorrerão a partir do meio-dia e devem ser concluídos até às 19 horas, uma vez que os processamentos dos pagamentos são realizados primeiramente em cada órgão do governo e, na sequência, a Secretaria de Administração faz a liberação do arquivo ao banco. Os servidores que ganham até R$ 4.200 já receberam o pagamento do 13º salário de forma integral no dia 20 de dezembro. Também já receberam o benefício no ano passado os empregados públicos regidos pela CLT e os servidores ativos da educação, assim como os que trabalham nos seguintes órgãos com arrecadação própria: ARCEP, DEI, DETRAN, IDEMA, IPEM, IPERN e JUSERN. Portanto, amanhã vai pingar o 13º para o restante aí dos servidores do Rio Grande do Norte. Notícia boa, né? Bem, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, anunciou na noite de ontem as primeiras mudanças no secretariado para sua segunda gestão. As mudanças foram anunciadas através de stories publicados na conta do Instagram do prefeito e consistem na nomeação de novos secretários e na pretensão de alterações no fluxo administrativo do Poder Executivo. Uma das principais mudanças é na Secretaria Municipal de Saúde, que agora será de responsabilidade de Almir Mariano, que estava na Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos. Ele assume o lugar de Morgana Dantas, que, de acordo com o comunicado, seguirá contribuindo em outras áreas da gestão. Já a Secretaria de Comunicação também passa por mudanças. Valéria Persali deixa o comando da pasta e o ex-assessor Wilson Fernandes assume o cargo para o segundo mandato. O prefeito também confirmou a manutenção do cargo de Luana Lima, secretária de Administração, e Tatiana Paula, secretária de Planejamento e Orçamento. Na postagem, Alisson ainda expressou o desejo de unificar as secretarias estratégicas, incorporando a Secretaria de Finanças à pasta de Planejamento e Orçamento. O projeto seguirá para a Câmara dos Vereadores de Mossoró para aprovação. Tá, o que é que acontece? Ainda serão anunciados outros secretários, outras mudanças. Não agora, né, neste momento, pelo menos a informação que a gente tem, mas na próxima semana, pelo menos. E aí vai ser enviado esse projeto de reorganização administrativa para a Câmara de Mossoró. E aí uma questão que fica: o Legislativo vai aguardar o início do ano parlamentar, o início do ano legislativo na Câmara, para poder haver essa votação, ou há convocação de forma antecipada, né, de forma extraordinária, para poder se votar essa reforma administrativa? Ao que parece, isso pode acontecer, né? Não pode haver votações próprias do Legislativo, mas do Executivo em caso de convocação extraordinária. Bem,
Vamos acompanhar. Existe a possibilidade de outras mudanças serem confirmadas nestes próximos dias no secretariado. Sobre estas mudanças confirmadas, bem, conheço o Wilson Fernandes, o novo secretário de comunicação, uma pessoa muito disponível e uma pessoa política, né? Não é jornalista por formação, mas tem um bom conhecimento dentro da comunicação de Mossoró, certamente vai desenrolar. E aí Valéria Lima, que estava secretária, Valéria permanece na prefeitura, vai assumir um cargo de assessora institucional e continua, claro, contribuindo com a gestão Alisson Bezerra. Morgana Dantas passou 4 anos, uma pessoa técnica, conhece a saúde do município e o SUS como poucos aqui em Mossoró. Não deve sair por completo da gestão, deve participar como auxiliar na pasta que vai ser gerenciada por Almir Mariano, que não é da área de saúde, mas entende, ao que foi colocado pelo prefeito, de gestão pública. E aí, claro que vai surgir muitos questionamentos. Como é que botam uma pessoa que não é jornalista na pasta de comunicação, alguém que não é da área médica para a pasta da saúde? Vamos ver como é que isso vai ser equacionado. Pelo que a gente tem compreendido do próprio Almir, do serviço prestado, e do Wilson Fernandes, são pessoas competentes e que vão gerenciar muito bem. Os questionamentos vão surgir. E agora o que se espera é resultado. Estes novos secretários precisam dar resultados à sociedade, resolver as questões de comunicação institucional da prefeitura e de saúde. Lembrando que saúde foi o principal ponto citado pelos adversários do prefeito Alisson no ano passado, na corrida eleitoral. E a gente segue acompanhando a política moçoroense. Bem, vamos falar agora de política nacional, política econômica nacional. Vamos voltar à nossa conversa com Emanuel Nunes, economista. Professor, um ponto que é muito colocado, né, pelo próprio mercado financeiro, por quem acompanha a economia, é a dívida pública. O governo não consegue colocar debaixo do tapete o tamanho da dívida pública, porque é visível, é como se você colocasse um lençol em cima de um elefante. Todo mundo está vendo e todo mundo sabe o que é que pode acontecer. Mas aí eu queria que o senhor detalhasse o tamanho da dívida pública e por que ela é tão preocupante. Geralmente, os governos, para tentar minimamente cumprir agendas, né, de programas, né, como hoje, no caso, o governo nacional tem programas sociais que retomou, né, que antes ou estavam desativados ou estavam em processo de desmantelamento, ele precisa arrecadar. Ele precisa arrecadar sempre e precisa de dinheiro emprestado, né? A questão dos papéis tem que colocar para que sejam transformados em dinheiro para que ele possa manter esses programas sociais. E para que alguém empreste ao governo, o governo tem que pagar em dividendos. Por ano, em 2024, chegou em torno de 600 bilhões de reais somente dividendos, o governo pagando a quem emprestou dinheiro ao Estado, aos rentistas, por exemplo. Beirando R$1 trilhão, é algo que é exorbitante para a economia brasileira, que somente essa sangria de dividendos, isso cria uma espécie de engessamento ou de amarração das mãos do governo para a questão de investimentos ou outro tipo de ação, né, de indução econômica. Outro ponto assim, importante que não tem acontecido muito é a lógica da indução econômica. O Estado, há muitos anos, não somente nesse governo, tem falhado muito na lógica de induzir o setor privado, a lógica do crédito. O crédito no Brasil é um dos mais caros do mundo, fruto, né, de uma taxa de juro alta, que a taxa de juro do Banco Central ela é elevada, é a mais alta do mundo, inclusive, com o propósito de remunerar os rentistas. Nós temos uma lógica, no Brasil, que nós somos um país onde os pobres e a classe média mais pagam impostos no mundo.
E um país onde a classe rica, o 1% mesmo, por exemplo, não paga imposto. E essa classe muito rica é quem empresta dinheiro ao governo, e o dinheiro deles é remunerado com a taxa de juros mais alta do mundo, paga pelos impostos da classe média e da classe baixa. É uma lógica onde a nossa economia ela tem uma anomalia ou uma assimetria muito grande em termos de poder econômico da parte dos rentistas, que passam a ter uma espécie de receita fácil, né, na economia, que tem a cartilha financeira como a principal regra. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, né, o Beto Sucupira e o Marcel Telles, que eram das Americanas, faliram as Americanas, mas ficaram mais ricos, 20 bilhões de reais. Ou seja, é um país onde quem produz malogra como produtor, mas passa a ter êxito como especulador, como rentista. É esse lado do modelo que precisa mudar, e esse é um dos fatores centrais de que a dívida pública, né, o gasto público, tende a ser muito mais para pagar dividendos do que para estimular ou induzir o setor privado a produzir, ou mesmo a lógica das políticas públicas, né, que passam a facilitar algumas coisas para os mais pobres, que isso é um dos pontos que precisa o modelo se ajustar mais e que o dinheiro chegue mais aos pobres e que não seja tão desigual, indo somente mais para os mais ricos, os grandes e ricos do país. Professor, e quando o governo ajusta o salário mínimo, que é necessário dentro da inflação do ano anterior, mas não existe o poder de compra, porque está tudo mais caro, a inflação corrói o salário. E essa dívida tende a aumentar, a dívida pública, com esse ajuste, sem esse equilíbrio econômico desses lados? Tende, porque qualquer centavo a mais, por exemplo, no salário mínimo, impacta em vários outros itens, principalmente a Previdência. E vários outros itens, né, que fazem a dívida pública aumentar. Isso é um dos pontos que requer do governo estratégias mais voltadas para um modelo mais produtivista, mais includente, capaz de tentar fazer com que o equilíbrio das contas cheguem a acontecer. Eu sempre, até, acho que você lembra, antes, quando havia ainda a reforma da Previdência, né, que eu tive aqui algumas vezes, que eu colocava, era um erro muito grande o Congresso, na época, fazer uma espécie de ajuste, onde o emprego no Brasil ele se encontrava no volume morto. Já era como um açude, né, com a água já na lama, por exemplo. Você fazer combinações num ambiente de volume morto é algo que tende ao erro ou que converge naturalmente para erros, para equívocos. O que aconteceu em muitos equívocos em relação à reforma em função disso. A Previdência estava numa lógica complicada porque o país não crescia. O país estava com um desemprego altíssimo. E não tinha ninguém para contribuir ativo, né, para manter os inativos. Hoje ainda se tem uma falha muito grande da Previdência com relação a isso. E a dívida pública passa a aumentar cada vez mais pelo fato da Previdência ter um gap, ter um abismo ainda muito forte com relação a isso. Sem falar em outros gastos, como além de dividendos, gastos como, por exemplo, incentivos ao agro. Você tem o agronegócio com um plano safra de quase 500 bilhões por ano. É o segmento que o Brasil mantém porque é o sustentáculo do modelo econômico. Para você ver, 2024, a parte do varejo, a parte comercial brasileira, teve uma queda de 0,4%, menos 0,4%. Isso, em alguns meses de 2024, o comércio brasileiro teve queda, teve uma lógica negativa, crescimento negativo. A indústria cresceu 0 ponto alguma coisa. O nosso agro tem ampliado para 25%, 28% das exportações brasileiras. Nós temos uma economia que tem um modelo baseado na venda de commodities. Quando eu falo commodities, que isso vem desde 2002, isso há mais de 20 anos, o modelo brasileiro ele é frágil porque ele tem a lógica de captar da terra
a riqueza fácil e vender para o exterior sem nenhuma agregação de valor, sem nenhum tipo de engenho humano naquilo que encaminha. A gente tem aqui muito claro o sal, o petróleo, né, o próprio melão, no Brasil o minério de ferro e vários outros produtos que são commodity. E é o que forma naturalmente tanto a questão do dólar como o IGPM, que é o índice de reajuste do aluguel, e de vários outros produtos. Então, a lógica do modelo, a gente tem um modelo frágil, baseado ainda na venda de commodities, na venda de produtos minerais e agrícolas, que lidera o petróleo e os minérios, minério de ferro praticamente, seguindo da soja e de alguns outros itens bem menor. Mas é um modelo frágil e que precisa ser mudado para que o país cresça numa lógica mais sólida, com uma linha de inclusão econômica. Bem, vamos de informação. Você que está acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. As regras de contribuição para a aposentadoria mudaram neste ano. Acompanhe os detalhes. A mudança faz parte da transição automática prevista pela reforma da Previdência, promulgada em 2019. Das 5 regras de transição que a gente tem entre o regime anterior e o atual, que foi aprovado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, 2 dessas regras de transição estão mudando agora. Que uma é a regra por pontos, em que o homem ele precisa ter o mínimo de contribuição que era exigido antes, ou seja, 35 anos de tempo de contribuição, e isso somado à sua idade tem que dar no mínimo 102 pontos, e a mulher tem que ter 30 anos de tempo de contribuição, e isso somado à sua idade tem que dar 92 pontos. E a outra regra é a da idade mínima progressiva, né, que a gente chama popularmente, que é o homem precisa ter também os 35 anos de tempo de contribuição, que era exigido, e uma idade de 64 anos. E a mulher precisa ter os 30 anos de tempo de contribuição e uma idade de 59 anos. Além das mudanças por tempo de contribuição, a regra para a aposentadoria dos professores também sofreu alterações, que agora tem como idade mínima 54 anos para as mulheres e 59 anos para os homens. O tempo de contribuição irá aumentar gradualmente 6 meses a cada ano, até atingir 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Já na aposentadoria por idade, destinada a trabalhadores de baixa renda, a idade está fixada em 65 anos para os homens desde 2019, enquanto para as mulheres o tempo é de 62 anos. Com a mudança da regra, o tempo de contribuição mínima no INSS para aposentadoria sobe 6 meses com relação à regra anterior. Os contribuintes que estiverem em dúvida sobre a disponibilidade do seu aposento podem usar o serviço de simulação do próprio INSS, além de utilizar os canais de atendimento para poder sanar as suas dúvidas. A gente indica, sim, de forma prioritária a questão da simulação da aposentadoria que ela pode fazer baixando o aplicativo do Meu INSS, que ela tem acesso por meio da senha do Gov.br, porque lá essa simulação vai dar um panorama bastante detalhado. Vai ver se ela já possui direito adquirido, as regras anteriores, se enquadra em alguma das regras de transição, inclusive valores, né? Caso a pessoa tenha outras dúvidas, né, que não consiga tirar, ou até mesmo não consiga acessar o Meu INSS, ela pode comparecer à agência da Previdência Social, que fica lá no aeroporto, e solicitar essa senha, né, uma senha provisória para também acessar. E pode tirar dúvidas também pelo 135, pelos canais do INSS. Importante ficar atento a estas regras, né? Com o passar dos anos, elas vão se adequando de acordo com o que foi estabelecido pela reforma previdenciária. Mas eu faço novamente um alerta aqui para que você não caia em golpes. Porque hoje mesmo, antes de entrar aqui no estúdio para conversar com o professor Emanuel, eu recebi uma mensagem no meu telefone dizendo o seguinte: olha o que a mensagem diz. Detran, : sua CNH está em processo de cancelamento. Para resolver sua situação, clique aqui. Aí tem um link. Mas você não pode clicar neste link. Por quê? Porque
essa é uma forma dos golpistas de terem acesso a informações suas, informações bancárias, informações até mesmo de acesso ao gov.br, né, que é algo muito íntimo, próprio, seu, e que estes golpistas, tendo acesso a estas informações, podem seguir aí com extorsões, né, e com o uso desses dados. Então, se você receber alguma mensagem referente a clique aqui para o INSS, para você ver sua aposentadoria, não clique, não busque fazer este procedimento sem antes ouvir um especialista, um familiar que tem mais atenção a estas informações. Eu fiz essa publicação no Instagram lá do meu blog, o Diário Político, e aí uma pessoa respondeu o seguinte: minha esposa recebeu também, só que ela não tem CNH, ela não é habilitada. Então daí você tira, né? Como é que é a ação desses bandidos? A minha CNH só vai se vencer em 2031. Então, jamais eu vou clicar num link deste, sabendo que a minha CNH não vai se vencer agora. Então, é importante a gente ficar atento aí a estes golpes que cada vez mais estão bem planejados aí por estes bandidos. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista, mas antes, tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp do Sucesso, o 33, na verdade o 988028941. O Janilson lá do bairro Belo Horizonte, mandando aqui sempre a foto da televisão. Quem também está aqui conosco, Niel do Sumaré. Valeu, Niel, deixando o registro da audiência, tirando foto aqui também. Um abraço para o seu Aldo Ferreira, acompanhando a gente. Quem também está aqui registrando a audiência é o Manuel Nascimento do Bela Vista, assistindo o programa Cenário Político. Emanuel Nunes, um grande profissional da área econômica, pergunta com relação à taxa do PIX, se é verídico. Bem, está todo mundo dizendo que vai ser taxado. O professor leu algo sobre isso, professor? Sobre aí, essas transferências PIX e o sistema aí do governo federal, da Receita Federal, vai haver mesmo essa cobrança? O senhor acompanhou essa informação? Sim, até inclusive hoje mesmo eu vi uma fala do Willo, que foi delegado da Receita Federal daqui, hoje ele está em Natal, e ele deixou muito claro isso aí, né, sobre a questão fake que tem uma desinformação, né, que vai haver cobrança do PIX, essa coisa toda. Isso não é verdade, né? O que está havendo é uma coisa, na verdade o PIX ele está sendo formalizado pela Receita, uma regulamentação que regulamenta desde 2015 todas as formas de pagamento, como o PicPay, como outras formas, né, o cartão de crédito, tudo que a Receita tem uma lógica de monitorar. É apenas mais uma formalização de um monitoramento que nós já tínhamos esse monitoramento naturalmente. O PIX, né, ele passa a ter agora apenas uma regulamentação para quem tem até R$5.000, né, no caso pessoa física, 10 ou 15 mil pessoa jurídica, que aparecer isso com relação a pagamentos por mês. Mas cobrança mesmo, isso aí não vai ter de maneira nenhuma. O PIX já é... Quando você tem uma chave PIX, que é o teu CPF, a Receita já tem controle da tua vida todo o tempo. Agora é somente uma regulamentação mais formal e que não tem essa questão de cobrar de PIX de ninguém. Isso aí não. Um abraço para o Leonardo Simão, acompanhando aqui a gente. Diz o seguinte: quero parabenizar o grande economista, doutor Emanuel Nunes, que tem uma grande admiração pela pessoa que é, um excelente profissional. Obrigado, meu amigo, pela mensagem. Professor Antônio Félix, também aqui conosco. Admiro o trabalho do economista, também sou economista. Faço parte do Sindicato dos Economistas do RN. Professor Antônio Félix, do bairro Alto da Conceição. Em breve o senhor vem aqui também, viu? Isso. Grande Antônio Félix, acompanhando sempre aqui o nosso programa. Um abraço para o Ayrton, grande Ayrton, lá no mercado do Alto da Conceição, acompanhando sempre aqui a nossa programação, tanto aqui no Cenário Político, quanto também lá na Rádio 97. Grande Ayrton, forte abraço para você, obrigado pela audiência de sempre. Bem, professor Emanuel, já caminhando aqui para o fim do nosso programa hoje, 2025 começou com o dólar alto, com essa transição, na verdade,
essa transição, né, sobre a reforma econômica, enfim, regulamentação. 2025 vai acabar melhor do que começou em questões econômicas? Eu espero que sim, mas vai começar não num cenário tão favorável. A parte do dólar também tem alguma influência externa. Toda oscilação do dólar no Brasil tem um reflexo de toda uma orientação do Federal Reserve americano, do Banco Central americano. É uma previsão de aumento da taxa de juros lá, que com a vitória do Donald Trump, né, e com toda uma reorganização política aí mundial, isso tende a gerar uma incerteza ou um futuro mais incerto para a economia. Então, o dólar aqui passa a se valorizar, desvalorizando a nossa moeda. 2025, a previsão é o dólar beirar aí os 7, como tem alguns agora no início do ano, e até mesmo a taxa de juros chegar a 14, 15, isso é um alerta meio que maluco que o mercado coloca, que eu espero que isso não se consolide. Mas que no início de ano começa com uma previsão não tão boa. Isso é um dos pontos que a gente coloca para a população, manter-se alerta, né, com relação a isso, porque todo mundo sabe, o dólar, quando ele altera tudo, praticamente tudo no Brasil, se você faz uma compra de um pãozinho francês, o pão é trigo, o trigo é dólar. Quem depende de medicamentos farmacêuticos, todos os insumos farmacêuticos são importados, é dólar. Quem produz no agronegócio, quem produz melão, banana, mamão, aqui todos os insumos que são colocados, né, tecnologias também são externos e são em dólar. Quem viaja para o exterior, até mesmo eu estava vendo, o Balneário de Camboriú está sendo invadido por argentinos, né? O fato do dólar ter aumentado aqui, para eles lá que tem uma economia dolarizada, facilitou para eles virem curtir o final de ano em Camboriú. Então, é um ponto que, para o início agora, há uma previsão não tão otimista com relação à economia brasileira, isso prevendo o dólar ainda mais alto e a questão da inflação também voltando a patamares, né, um pouco mais elevados. É uma lógica que a gente sugere que aperte os cintos agora inicialmente, isso torcendo que da metade do ano para frente, para o final, a gente tenha notícias melhores. Professor Emanuel Nunes, economista, professor da UERN, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. É sempre um prazer muito grande, Onúvio, né, vir ao Cenário Político, né, e eu que agradeço imensamente a oportunidade. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Não sai daí, está chegando o Conversa de Alpendre e depois o Radar Econômico com o seu Elviro Rebouças. Um abraço, boa noite e até amanhã.